vemos um homem que estava escravizado por Satanás no Evangelho. Não sabemos por quanto tempo, mas sabemos que a sua dignidade excelsa havia sido jogada na lama. A primeira leitura e o salmo de hoje nos falam da dignidade altaneira que Deus confiou ao ser humano quando o criou. A nenhuma das criaturas Deus chamou de filho. Deus chamou de filho e filha você. E aí é interessante que São Domingos, ele vem dizer para nós, nas suas catequeses, que muito provavelmente, quando o maligno soube, o anjo decaído, que eu não vou dizer o nome, todo mundo sabe, eu não gosto de dizer, quando ele soube do plano de Deus, que Deus colocaria o ser humano como o centro da criação, como nos diz o Salmo 8º. O que é o homem para dele te lembrar, Senhor, e o tratar com tanto carinho? O Senhor o fez um pouco abaixo dos anjos. E aqui tem uma curiosidade muito interessante, porque esse Salmo 8º, você tem ele em hebraico e você tem ele em grego. E as duas versões têm uma sutil diferença. Qual é? Quando você lê no original, está escrito assim: pouco abaixo de Elohim o fizestes, que significa, o Senhor fez o homem e a mulher quase igual a um Deus. Mas aí os 70 sábios, a pedido de Ptolomeu do Egito, que queria ter a versão da Bíblia na sua biblioteca de Alexandria, então ele pediu que se traduzisse para o grego, porque ele não falava hebraico, né? Quando os 70 sábios foram traduzir, os estudantes seminaristas sabem bem disso, chama-se Septuaginta, né? Chama-se Septuaginta porque Septuaginta em latim quer dizer 70, e eram 70 sábios, né? Então, quando eles foram traduzir esse salmo, eles ficaram com medo de colocar pouco abaixo de Elohim. Então eles colocaram angelos. Angelos quer dizer mensageiro, que em português é anjo. Está entendendo bem? Foi tão desconcertante falar que Deus fez você quase igual a um Deus, e eles ficaram com medo de cair na idolatria. Aí quem gosta de pesquisar, pode olhar. Você vai ver a versão hebraica, você vai ver a versão grega. Porque é desconcertante ver como Deus ama o homem. São João Crisóstomo, quando vai refletir sobre isso, ele vai falar assim, que na encarnação do verbo no Natal, Jesus começou a fazer, ou melhor, a Santíssima Trindade começou a fazer na humanidade uma theosis. Theos em grego é Deus, theosis quer dizer divinização. Deus começou a fazer um processo daquela humanidade decaída pelo pecado de Adão e Eva. Deus começou a fazer um processo de divinização do homem. É desconcertante demais. Ainda mais quando você olha para a tua miséria, eu olho para a minha miséria, eu falo, eu não mereço uma coisa dessa. E não sei se você sacou onde eu quero chegar. São Domingos vai nos dizer que quando o tranqueira lá, que levou segundo São Tomás de Aquino, nos ensina na Suma Teológica, porque São Tomás de Aquino é o doutor angélico, que nos fala das hierarquias angélicas, né? Vai nos dizer, veja bem, São Tomás de Aquino diz que o tranqueira conseguiu levar 1/3 dos anjos para o inferno. E eles se rebelaram quando souberam assim, não, a gente não vai aceitar não, esse negócio de Deus colocar o homem como centro da criação. E aí quando soube gradativamente que Deus não só ia fazer isso, mas Deus ia se tornar homem, e que os anjos teriam que adorá-lo com barba, cabelo, bigode, pressão arterial, o demônio é orgulhoso demais, ele falou assim, é muita humilhação para a nossa classe. E aí, meu filho, o golpe de misericórdia de São Domingos é quando o tranqueira lá, que eu não gosto de falar o nome, descobriu que uma mulher de 16 anos, mais ou menos, ia ser Regina Angelorum, isto é, rainha dos anjos. Aí não. E aí então o tranqueira deu um grito, non serviam, em português, não serviremos. E um anjo da segunda hierarquia, da primeira lá para a nona, chamado Miguel, que em hebraico é Mi-Ra-El, significa Mi em hebraico. Até hoje em Tel Aviv, você quer perguntar quem em hebraico, é fácil falar quem em hebraico, só falar assim, Mi é quem. Se você quiser perguntar o que, olha como é fácil, Ma é o que, e Mi é quem. Então quando você fala Mi, significa o quê? Quem. Ra, El, quem é como El, quem é como Deus.
E aí São Miguel, naquela batalha intelectual, convence a maioria dos anjos. A grande parte dos anjos, são trilhões e trilhões. O coro dos anjos nós chamamos corretamente de miríades e miríades de anjos. E os anjos olharam para Miguel e falaram: ninguém é como Deus. Deixa esse tranqueira lá com um terço lá. A gente vai ficar aqui porque é um atestado de inteligência. Adorar somente o Senhor, seu Deus. E aí então você entenda porque tem muita gente que não sacou isso ainda. Por que o demônio tem tanto ódio de você? Porque você pode apreciar, né? O demônio acho que vai se ocupar, quem sabe, com o rei da Inglaterra, né? O demônio vai perder tempo com o presidente da república, mas comigo? O demônio vai querer o que comigo? O demônio simplesmente odeia você. Por quê? Porque Deus quer que você reine com Ele no céu. Lá no céu tem tronos, onde nós nos assentaremos. Está na palavra. Reinaremos com o Senhor. E esses tronos estão desocupados por Satanás e seus sequazes. Eles sabem que nunca mais poderão voltar para lá. Que para eles não há mais chance, mas para você ainda há. E é por isso, e eu acho forte isso, né? Depois eu vou explicar melhor, mas veja aqui o que o Evangelho disse. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência. Você já imaginou uma cena? A gente que é padre faz exorcismo de vez em quando o bispo, claro, nos permite. A gente já vê cada coisa que eu nem conto aqui para não te assustar. Mas aqui você está vendo a cena detalhada. O espírito mau sacudiu aquele homem com violência. Olha só, não saiu simplesinho não. Deu um grande grito, deve ser uma coisa horrorosa, e depois saiu. E aí fica claro o salmo de hoje: Senhor, que é o homem para dele a ti te lembrares e o tratares com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, Elohim, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe deste poder sobre tudo, vossas feras aos pés lhe pusestes, passarinhos e bois, peixes dos mares, os peixes e os seres que se movem nas águas, vós lhe destes poder sobre tudo, Senhor. Entenderam bem? Essa é a primeira consideração. A segunda é consequência dessa, para que você entenda bem a teologia católica sobre o mal, e sobre os anjos do mal, que são reais, não são figura de linguagem. Eu adoraria falar para vocês, igual a turma de Bultmann, que o demônio é uma figura de linguagem, que os possessos eram epilépticos. Eu adoraria que isso fosse verdade, mas não é. Depois que você estuda e como padre se depara com o demônio, muitas vezes você sabe que infelizmente essa coisa ruim é uma realidade. E a maior estratégia do demônio é fazer com que o homem moderno ache que ele não exista. Porque quando você acha que um inimigo não existe, você não o combate. E não o combatendo, ele vence sobre você. Entende bem? Um dos grandes triunfos do demônio é convencer os teólogos, os padres e os pastores de que ele não existe, que ele é uma figura de linguagem, para que ele possa simplesmente deitar e rolar. Tá? Então não seja, desculpe falar assim, mas não seja trouxa. Tá bem? Então, Thomas More, que era o chanceler inglês da época do rei Henrique IV, né? Ele escreve uma coisa muito interessante nos seus. Ele gostava de vez em quando escrever crônicas, né? E um dia ele escreveu que um pregador estava indo para a igreja para pregar num grupo de jovens sobre Jesus morrendo na cruz para nos salvar. Só que estava muito nervoso, porque na verdade ele foi convidado para pregar, mas era a primeira pregação da vida dele. E o trajeto até a igreja era a pé. E no caminho ele ficava falando: Senhor, o que eu digo? O que eu falo? Senhor, faz com que os jovens me entendam. Me dá uma sabedoria, Senhor. Igual quando a gente vai fazer homilia, a gente pede a mesma coisa. Os seminaristas, o diácono, né? A gente fica preocupado porque a gente quer que a palavra chegue para vocês. Que a gente se faça entender para vocês, né? E aí no caminho, Deus... Gente, nada que acontece em nossa vida é por acaso. Ainda mais para quem crê, né? Para a gente que crê, a borboleta que voa na nossa frente é mensagem de Deus. Nada é por acaso, tudo é providência. E no caminho, ele simplesmente se depara com um adolescente que ele nunca viu na vida. Estou contando a crônica de Thomas More. E aí, esse adolescente estava com uma gaiola. Dentro da gaiola, pasmem os senhores, aquele adolescente havia capturado, feito ali cativos, 5 pardais. E aí o rapazinho caminhando viu o adolescente com uma gaiola com um pardal. Mas quem pega pardais? Para que vão usar pardais? Né? E não aguentando, ele falou: com licença, são pardais? E o rapaz falou: sim, são pardais.
Isso aconteceu. Aí ele falou, e por que você capturou 5 pardais? Olha a resposta. Eu quero fazer um experimento. É? E qual experimento? Bem, já que você quer saber, eu vou te explicar. Eu vou levar eles para casa, depois vou pegá-los, vou pegar um alicate, vou arrancar as unhas com eles vivos, para ver como eles reagem. Depois com o alicate eu vou quebrar os bicos, e depois vou arrancar as asas, para vê-los morrer. Olha que pessoa do bem, né? Que bom coração, né? Coração peludo, né? E o rapazinho não aguentou escutar aquilo. Mas para que você vai fazer isso? Simplesmente por maldade mesmo. Ele falou assim, escuta uma coisa. Quanto você quer por eles? Ele falou assim, o quê? Você está querendo comprar pardais? Sim. Quanto você quer por eles? Não, mas ninguém compra pardais. Nem cantar eles cantam. Só dá trabalho, ainda passa piolho pro povo. Não, eu compro. E o rapaz respondeu, o dono da gaiola, $5. Tá bem, eu pago, vai, 5 vezes 5, 25, dou até 30. E aquele rapazinho pegou a gaiola. E claro que fez aquilo que você, que tem um bom coração, certamente faria. Pegou pássaro por pássaro e soltou e foi embora. Naquele momento, o nosso garoto entendeu o que Deus queria que ele falasse na pregação. E naquele instante, o Espírito Santo falou no coração dele, vai lá e fala para os meus jovens que todos eles estavam na gaiola de Satanás. Que desde que Adão e Eva aceitaram a proposta da serpente, infelizmente, eles assinaram uma procuração. E a partir dessa procuração, eles se tornaram propriedades do demônio. Tanto é verdade, meu filho e minha filha, às vezes nós católicos somos muito desligados. Que no dia do nosso batismo, ainda que nós sejamos crianças, muita gente não percebe que no rito do batismo há um pequeno exorcismo. Porque o nosso batismo é uma retomada de propriedade. Deus está nos tomando de novo para si e dizendo, eles me pertencem. Outrora eles assinaram um contrato contigo, mas o meu filho anulou esse contrato com o sangue da sua cruz. São Paulo vai falar isso para nós de forma magistral. A sentença que nos acusava, Cristo pregou-a na cruz, cancelando-a com seu sangue. É nisso que nós acreditamos. É por isso que nós estamos aqui num dia de semana, porque nós fomos libertos. E é interessante que no rito antigo de batismo houve algumas mudanças após a reforma, mas não por isso, nem por isso deixou de ter o exorcismo, porque você se lembra? Pergunta ou para o adolescente ou para os padrinhos, vocês renunciam Satanás e suas obras? E a gente diz, renuncio. No rito antigo, o padre colocava a boca no ouvido da criança e falava assim, dá lugar ao Espírito de Deus, espírito imundo. Porque no dia do nosso batismo, Deus Pai retomou o terreno e nos tomou de novo para si, como era no paraíso. Olha que coisa extraordinária. E aí um dia, a Santíssima Trindade, claro que podemos imaginar, né? Agora é um pouco de imaginação, mas a imaginação, diz Teresa d'Ávila, com o Espírito Santo nos leva às alturas, né? Quando ela é bem usada. A Santíssima Trindade disse, vamos salvar o homem. E Jesus, como nós vamos fazer, papai? E o papai, com lágrimas nos olhos, falou, filho, para que a gente possa resgatá-los do poder do demônio, vai custar todo o seu suor e todo o seu sangue e a sua própria vida. E Jesus disse, trato feito, papai, eu aceito. Olha quanto custou a tua liberdade, para que você volte a conviver e a viver como escravo novamente. Como escravo da tua sexualidade, como escravo da bebida, como escravo da maconha, como escravo da cocaína, Cristo já te libertou. Como escravo da tua sexualidade depravada, da tua homossexualidade, Cristo já te libertou. E a palavra vai nos dizer, é para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Então cuidado, vai dizer a palavra também para nós, para não vos subjugardes novamente à escravidão, porque custou caro demais. E ainda usando a imaginação. Eu acho, agora é teoria, que o encardido, que é bom de argumento, veja lá na tentação do deserto, cita até Deuteronômio, conhece até a Bíblia, se tem hebraico ainda. Eu acho que o maligno falou assim para Jesus, tem certeza que o senhor vai comprar eles?
Isso aí é pior que pardal, hein? Não canta, não louva. O senhor vai morrer por eles, vão ficar com preguiça de ir na missa até domingo. Tem certeza, Jesus? O senhor vai morrer por eles, vão falar mal até da sua igreja. Tem certeza, Jesus? O senhor vai morrer por eles e eles vão te trair na primeira esquina. Está certo disso, Jesus? Porque vai custar todo o seu suor e todo o seu sangue. E a prova disso é que São Lucas nos conta que quando nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado, veja bem, na tentação fala assim: e o demônio se retirou para voltar numa hora oportuna. E qual é a hora oportuna? Antes da cruz, no Horto das Oliveiras, quando ele suou sangue. Certamente o demônio de novo mostrou a humanidade ingrata, infiel, não levando a sério os sacramentos, para fazer com que o Senhor desistisse de nós. Mas felizmente, e ainda bem, graças a Deus, Ele não desistiu. Amém? Agora tem mais um detalhe, veja bem. Quando nós lemos o Evangelho de hoje, atentamente, olha, escuta bem. Estava então na sinagoga, veja, onde que estava? O que era a sinagoga? É como se fosse uma igreja, tá? Para a gente entender. A igreja católica não tinha sido fundada ainda, Mateus 16, tá bem? Não tinha sido fundada ainda. Mas a sinagoga, ela é a imagem da igreja, porque o judeu vai na sinagoga e ia na sinagoga para fazer o quê? Para duas coisas: escutar a palavra e rezar. Todo mundo está de acordo? Então você concorda comigo que a sinagoga é a igreja da época, é a casa de Deus? Sim ou não? Sim. Então veja aí, estava então na sinagoga, na igreja, um homem possuído por um espírito mau. Você sacou? Que tem gente que vem aqui e não saca. A sinagoga era um lugar sagrado, um lugar consagrado a Deus, lugar do encontro com Deus, um lugar de escuta da palavra e, portanto, um lugar de paz. Como pode o maligno querer fazer arruaça ali? Você não parou para pensar nisso? Dentro da igreja, sacudiu o homem com violência, porque o demônio não tem bons tratos. O demônio, nos ensina, a igreja só tem ódio, não tem uma capacidade de amor, de bondade, é puro ódio. Como pode o maligno dar um show no lugar consagrado a Deus? E isso nos dá um grande ensinamento que eu quero que vocês entendam, como padre daqui. Tem muita gente que pensa, porque eu estou rezando, porque eu estou buscando a Deus, o mal vai dar uma trégua na minha vida. Lê do engano. Lê do engano. São João Maria Vianney, que já disse no início da missa, é padroeiro dos padres. O Papa Emérito Bento XVI colocou ele de todos os padres. Antes era só dos religiosos, agora é de todos nós, não é? E que era devoto de Santa Filomena, e por isso está ali, né, no mosaico de Santa Filomena, está ali o grande divulgador de Santa Filomena, São João Maria Vianney. Peço para o cinegrafista mostrar para quem está em casa. São João Maria Vianney, que é chamado de Cura d'Ars, porque a paróquia dele ficava em Ars, na França, onde o corpo dele está incorrupto lá. Olha a santidade, o grau desse homem. São Cura d'Ars, gente, o demônio atacava tanto, ele não dava bola. O demônio ficava com raiva, porque o demônio adora ser o centro das atenções. Quando o demônio ficava com muita raiva de São Cura d'Ars, botava fogo na cama dele. E quando pegava fogo na cama, São Cura d'Ars ficava de pé, deixava a cama pegando fogo e dormia no chão, né? Se fosse nós, saia correndo, né? Então veja bem, São João Maria Vianney nos diz assim, presta atenção, presta atenção. Se na tua caminhada, veja bem, se na tua caminhada não deres de frente com o maligno, é porque vocês dois estão caminhando na mesma direção. Ixi, complicado, hein? É bom até explicar isso de forma plástica. Vem cá, meu filho, você, vem me ajudar. Isso você mesmo, não tenha medo, vem cá. Então, ó, vamos imaginar, sobe aí, chega aí, dá a mão. Vamos imaginar que nós dois, como é seu nome? Marcos Evangelista, São Marcos, rogai por nós. Marcos também é um seminarista, está ali. Marcos, vai ser diácono, Marcos, se Deus quiser. Veja, a igreja precisa de bons diáconos e bons padres. Então veja, Marcos, se a gente está caminhando, ó, na mesma direção, olha só, a gente não se tromba, né? A gente não se encontra, a gente fica lado a lado, né? Agora vamos imaginar, Marcos, você fica aqui, ó, vira de frente, fica aí. Vamos imaginar que a gente está caminhando em direções opostas. Então você vem para cá, eu vou para lá, vamos lá, ó. A gente não se tromba, né? Por que a gente não se tromba? Porque a gente não está caminhando junto. Entendeu?
Se na sua caminhada você encontra tentação e provação, parabéns. Você está numa direção, o demônio está em outra. Mas se está uma calmaria, uma paz, nós não temos problema nenhum, só love, só love. Ai, 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 a chance de estar indo para o inferno é gigantesca. Marcos, obrigado pela ajuda. Bonita sua corrente. E o relógio também. Muito bem. Nem um pouco observador, né? Está entendendo bem? E aí aqui que tem uma coisa que a turma não entende, né? É mais ou menos como aquela parábola, aquela metáfora do jovem que ele tinha feito primeiro Eucaristia com 9 anos de idade, mas depois com 15, 16 desandou, não fez crisma, não fez mais nada, né? E fugiu da igreja. E foi para as zonas de meretrício da vida, para os barzinhos, porque Deus fez a faculdade e o diabo botou um bar na esquina, né? Não tem faculdade que não tenha um bar na esquina, não tem. Se eu digo que você vai encontrar uma para mim, você me fala, né? E a turminha dos cursinhos, né? Medicina, veterinária, filosofia, né? Só lá na breja, né? Estudar. Isso quando está em outras coisas, né? Ai, ai. Então, aí esse jovem desandou. Só que ele começou, claro, sem Deus, mais cedo ou mais tarde, é o filho pródigo. Chega uma hora que você começa a sentir fome, você começa a sentir sede, uma coisa mais profunda. Não adianta só levar a mulherada para a cama, não adianta só picanha, não adianta só breja. Chega uma hora que você tem sede de uma coisa mais profunda. Chega uma hora que você precisa de substância, que é aquilo que a nossa avó falava de sustância. E o mundo não tem sustância. Quem tem sustância é Jesus. Ele é o pão da vida, o pão descido do céu, que mata a nossa fome. Ele que matou a sede da samaritana. Engraçado, né? A samaritana vai buscar água, esquece até o balde. Porque nunca ninguém matou a sede daquela mulher como Jesus de Nazaré. E Jesus olha para ele e fala: moça, já teve 6 maridos, hein? E até hoje ninguém resolveu o seu problema. Mas Jesus era o 7º, o número da plenitude, o número da perfeição. Porque Jesus é aquele que chega para ficar quando todos já se foram. Não é à toa que ele é o 7º, né? 7. Ai, ai, é lindo demais as coisas de Deus, né? E daí aquele jovem começou a sentir fome, saudade de Deus. E engraçado, da casa dele, ele morava como se fosse num sítio, que tem aquela porteira. Da casa dele, da janela dele, quando ele botava os 2 cotovelos na janela, ele via à esquerda o barzinho e a zona, chamando: vem, vem, vem. E à direita, a capela de São Jorge, né? E ainda no teto da capela tinha São Jorge matando o dragão. E eu olhava a janela e falava: Senhor, me ajuda a tomar uma decisão. Estou morrendo de vontade lá no barzinho, na zona, mas também eu quero rezar. Os 2 eu não posso fazer. Me ajuda, Senhor. Ele pediu tanto que um dia Deus deu para ele um dom que às vezes Deus dá para a gente. Não é sempre, por causa do nosso pecado. Sabe qual é o dom? O dom da gente não enxergar as coisas com os olhos carnais, mas enxergar as coisas com os olhos espirituais. Se a gente tivesse olho espiritual, a gente morria de infarto na missa. E tão lindo que acontece aqui em cima e a gente não vê. Na hora que o padre começa aquela parte assim, o Senhor esteja convosco, o que a gente responde? Corações ao alto, né? Aí o padre começa um louvor lindão para preparar para o santo. Lembra que nessa hora entre os acólitos, às vezes com um tocheiro, com um turíbulo, o que é isso? São os anjos chegando para adorar. Mas são milhões e milhões e milhões e miríades e miríades. Se a gente visse o que acontece numa missa, ai, 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 meu Deus, acho que a gente morria. Tá? E aí Deus tirou a escama dos olhos dele e ele enxergou os 2 caminhos do jeito que era. Gente, ele quase morreu de infarto. Por quê? O caminho da zona de meretrice, do bar, da droga, da bocada, da maconha, estava com pássaros cantando, borboletas coloridas voando em um céu azul. E o caminho para a igreja estava tenebroso, com raios e cheio de demônios, colocando armadilhas pelo chão. Aí foi quando ele falou: Senhor, eu não estou entendendo. O caminho da igreja está assim, e o caminho do mal, porque não é o do mal ali, o caminho do mal está bonito.
E o Senhor falou no coração dele pelo Divino Espírito Santo: meu filho, os que estão no caminho do inferno, o demônio não tenta, não provoca, porque já são deles. Mas os que querem mudar de vida, o demônio faz de tudo para que vocês não cheguem, porque ele não se conforma com o fato de que tem a possibilidade de perdê-los de volta para mim. Estão entendendo bem? E aí é interessante, né? Aquele pensamento teológico, lindo por sinal, e sábio. Já que o demônio não pode enfeitar o inferno, porque não dá, né? O inferno é horror. Ele enfeita o caminho que leva para lá. Já que o inferno não dá para enfeitar, mas o caminho dá. E agora eu termino com o grande finale. Agora eu vou falar bem assim de vida aqui, ó, na terra, pé no chão, pé no chão. É o rapazinho que está tentando viver a castidade com a namorada, fizeram um propósito bonito e tudo desandou. Padre do céu, depois que nós decidimos viver a castidade no namoro até o casamento, meu Deus, tá difícil. Padre do céu, a coisa complicou. E é assim mesmo. É aquele casal que viveu amaziado. Ixi, como eu vejo isso. Viveu amaziado 16, 17 anos. Casou na igreja, a família começa um tropé. Padre do céu, o que aconteceu? Casei para ter paz. É que agora você e sua mulher estão indo para o paraíso. E não tem como você acertar uma cobra na cabeça e ela não balançar a cauda para fazer uma ruaça. Mas é só espetáculo, porque quem vence é o Cordeiro, é Jesus de Nazaré. Entende bem a diferença? É você que decidiu agora viver mais sobriamente, não se entregar mais ao álcool, e agora o caminhão da Ambev só fica na frente da sua casa. Não é assim? O cara está tentando, mas é isso mesmo. E agora eu vou contar uma coisa que eu nunca contei na igreja. Vou contar. Quem veio aqui vai saber, quem está em casa vai saber. É real, em Sorocaba City. Real. Deixa eu ver como é que eu vou contar. Então, vamos lá. Um jovem de Sorocaba sentiu o chamado para o sacerdócio. Não é história agora, estou contando. Tá bom, mas ficou na dúvida, não sabia se casava ou comprava uma bicicleta, né? Que a maioria dos jovens na casa dos 20 não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né? Só o Espírito Santo com o dom do conselho para iluminar essa molecada. Pois bem, só que o pai é ateu, a mãe acredita um pouco, e o rapaz é de igreja, tá? Tudo bem, passou um certo tempo, conheci o rapaz falou: ô padre, o senhor que é padre, né? O senhor está lá no seminário? Eu falei: toda quinta. Então, eu acho que eu quero ser padre. Eu falei: tá bom, vamos rezar, né? As dúvidas que você tiver, você vai falando comigo. Eu não boto muito fogo na lenha, né? Porque eu não quero também ficar puxando a sardinha, né? Mas rezo. E se precisar de ajuda, eu ajudo. Faça aquilo que dá. Passado alguns meses, esse jovem começou a contar que começou a ver na janela da cozinha um monstro, como se fosse um chimpanzé, balançando a janela. Ele contou a primeira vez para mim, que a gente tem que filtrar tudo que a gente recebe, né? E como eu sou professor também de demonologia, né? Então a gente sabe fazer algumas análises para saber se é histeria, se é surto psicótico. A gente sabe, a gente não é tão besta como parece. Aí, tá bom, eu não acreditei na primeira, não acreditei na segunda, na terceira comecei a levar a sério. Daqui a pouco o rapaz começa a me ver na casa, um Rottweiler. Eu já vi, no cerco de Jericó, um Rottweiler que não era Rottweiler, né? Aliás, eu e meu amigo arrastando uma corrente ainda no chão, para não chegar para rezar missa aqui. Isso é normal. Pois bem, aí eu falei: já sei, acho que esse moleque está sendo chamado para ser padre mesmo. Só que o ó não foi isso. O ó foi o pai começar a ver o macaco e o cachorro. E lembra que eu disse que o pai não crê. E aí o pai falando: viu, você conhece o padre? Manda uma benção aqui em casa.
O que eu quero dizer para você, e preste atenção, meu filho e minha filha. Os demônios podem ter seu poder? Podem ter. Mas mesmo quando eles agem, ainda que eles não queiram, eles estão contribuindo para a salvação, porque Deus é maior do que eles. Ainda quando eles sacodem o homem com violência, é para que haja conversão. Ainda quando Deus permite uma possessão diabólica que a gente não entende, é porque Deus sabe que muita gente, uma família inteira, ainda vai se converter, e quem sabe dela vai vir um santo sacerdote, quiçá um papa para a igreja de Jesus. E isso é uma das raivas do demônio, porque ele sabe que mesmo tentando fazer o mal, sem querer, ele tem que dar glória a Deus. Entendeu bem? Então, a partir de hoje, ande na direção oposta ao demônio. A partir de hoje, quando você se sentir muito atacado, muito atacada, saiba aquilo que eu sempre falo para vocês aqui: ladrões não arrombam casas vazias, nem cofres que não tem tesouro dentro. Se a gente está sendo atacado, é porque Deus tem um grande desígnio de salvação para operar em nós, e através de nós, a nossa própria família. Mas se estiver calmo demais, desculpe, significa que você não está agindo como deveria. Tá certo? Você pode ser provado, você pode ser sacudido com violência, mas Jesus Cristo reina e impera, e a última palavra é sempre de Jesus de Nazaré. Amém? Por isso eu quero terminar a homilia querendo que vocês rezem comigo a oração de São Bento, mas vamos fazer repetindo com o padre. Trace a cruz sobre o seu corpo agora. Diga comigo: a cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. É mal o que tu me ofereces. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo. Bebe tu mesmo Dos teus venenos. dos seus venenos. Amém. Amém. Isso vale para todos vocês, podem ficar de pé. Mas principalmente para os jovens que estão nessa missa, estão sendo chamados para o sacerdócio. Tem vocês aqui em cima, tem o Breno aí e outros que eu não sei, mas que Jesus sabe. Se você está sendo chamado para o sacerdócio, está difícil, a tentação está cada vez maior. Se você entrou na catequese e você está percebendo que você não consegue sequer perseverar, Santa Teresa d'Ávila tem uma coisa para dizer para você. Presta atenção, diga comigo, toda a igreja: é justo que custe muito. É justo que custe muito Aquilo que muito vale. aquilo que muito vale. É justo que custe muito. É justo que custe muito Aquilo que muito vale. aquilo que muito vale. E meu filho e minha filha, como eu sei que vai valer a pena, é claro que não vai ser fácil. Em nenhum momento Jesus disse que vai ser fácil, mas Ele prometeu que vai valer a pena. Amém?